Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 363, gravado em 19 de abril de 2024. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes, estamos de volta finalmente? De novo? Tivemos um pequeno hiato, né, de uma De semana, novo? aí, duas, né, de novo, faz parte, né, o Vinícius teve um compromisso na semana passada e eu ia gravar sozinho aqui algumas notícias, né, aí a gente sentou, montou a pauta naturalmente do Elon Musk e aquela confusão eu desisti de gravar porque a coisa estava ainda fervilhando. A gente ia trazer a pauta Musk hoje aqui, mas a gente começou a discutir aqui, não, vamos fazer um episódio só, né? Fazer o Que eu acho que fica mais tranquilo, daí fala só sobre isso, se você não quiser ouvir daí sobre essa questão, que é difícil, né? É difícil de tratar sobre isso aqui, mas também não tem como a gente ignorar isso, né? Porque isso aí entra bem naquilo que a gente estava conversando, né, Vinícius? Antigamente existia aquela disciplina informática e sociedade, novas tecnologias e sociedade, nos impactos das novas tecnologias na sociedade. Já tá trazendo o assunto. Mas aí eu tô justificando por que a gente vai falar sobre isso, claro, sem entrar no mérito político dos posicionamentos políticos deles, né? Ou dele, mas a rede social hoje está no centro de qualquer organização política do mundo inteiro, né? Então, eu acho que justifica aí a gente falar sobre isso. Mas enfim, agora, né, falando no agora, no hoje, esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando um café. Então pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com, lá no Twitter, o @segurançalegal, no Mastodon, @segurançalegal, @mastodon.social. Acho que vamos criar um perfilzinho também lá no Blue Sky, Vinícius, né? Vários brasileiros estão migrando entra em lá. Tudo quanto é rede, então tá valendo. Até no Mastodon, então. Até no Mastodon, né? Que resiste. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o picpay.me/segurança legal. Perdão, PicPay não tem mais, né? Tem que mudar a pauta aqui. É o apoia, né? Ignore o PicPay, é o apoia.se/segurança legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios você terá acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Telegram. Considere apoiar um projeto independente de produção de conteúdo. Tem também a nossa pesquisa, a voz do ouvinte, vai ficar ali no show notes. Tem também o blog da Brown Pipe, a gente, né, sempre sugere que você dê uma olhadinha lá e também, se quiser, se inscreva no mailing semanal, daí você consegue receber as notícias, algumas delas que a gente trata aqui, inclusive uma delas aqui que é um artigo, pequeno artiguinho que eu escrevi sobre a resolução da Conanda sobre a proteção de crianças no ambiente digital, ficou publicado lá no blog da Brown Pipe. Então ficam essas indicações, todas elas lá no show notes. Quer começar, Vinícius, ou começo eu? Cara, tanto faz. Quer que eu comece com uma minha aqui? Eu trago uma notícia fresquinha. Mande. Essa aqui eu tava acordado ainda quando saiu, que é o release do Llama 3, não, Llama 3, né? Que é o LLM da Meta, né? Então sim, a Meta, que é dona do Face, Insta, WhatsApp. Então eles liberaram essa madrugada para nós aqui, foi durante a madrugada. O pessoal estava na expectativa da liberação desse modelo, tá? Ele já está disponível para quem quiser baixar ele, começar a fazer experiências, brincar e tal. Ele é open source, tá? Então não é que nem o GPT, por exemplo, que não é open source, não pode baixar o GPT para a tua máquina, né? Então, isso aqui estava sendo bastante aguardado, tinha várias notícias anteriores ao lançamento, falando da expectativa desse lançamento e tal. Então, essa madrugada, para nós aqui no nosso fuso horário, saiu então finalmente o Llama 3. Eu não fui atrás da pronúncia, eu devia ter ido. Mas enfim. Eu acho que é Llama. É que o nome Llama de Llama, em português, né? é Llama. Sim, inclusive o símbolo é uma lhama. Mas eu não sei se com os dois L's pronuncia desse jeito. Mas, a Llama
A lhama É um bicho interessante. é um bicho da Quichua, né? A lhama ou lama do É, Quichua. A lhama é um mamífero ruminante da América do Sul, e do é, gênero lama, tá, né? e é um bicho que cospe em ti, tá? Gospe em ti, é verdade. Tem É, os... Põe uma fotinho aí, já que a gente tem não, não aqui. vou ser catando lhama aqui agora. Ah, são tão Mas bonitinhos lá sei eu o as que, que vai lhamas, né? aparecer, cara. Eu teria que tirar. Não, eu posso tirar aqui atrás de Tá. uma lhama e tal, mas não vou atrás de uma lhama agora. Mas o fato é o Deixa eu te... seguinte: Ah, só te dizer então que eles liberaram o modelo, tá? Em tá. duas versões. Uma versão menor, que é uma versão de 8 bilhões de parâmetros, tá? Uhum. Então, que dá para usar aí nas GPU que, né, de consumidor final, assim, né? Dá para usar Os numa. Dá para usar numa GTX aí da vida. umas 4070, umas 3050, 3080, 3090, essas coisas assim, tá? Tem um modelo de 70 bilhões de parâmetros. Tá. Tentei rodar aqui, não, sem chance, tá? Então, claro que isso aqui precisa um ambiente um pouquinho mais intenso para rodar, precisa bastante memória de vídeo e memória RAM também. Mas tá lá para baixar, quem quiser experimentar. Existe um softwarezinho chamado GPT for All. Eu vou botar aqui no site, não Ah, tá. sim. Eu não tinha previsto botar ele aqui, mas eu vou botar aqui o GPT for All, tá? Deixa eu te perguntar, eu tô vendo aqui que o Llama 3 models will soon be available on AWS, Databricks, Google Cloud. Ou seja, você vai conseguir rodar ele lá de um AWS da vida, de uma Sim, sim, nuvem da vida qualquer. sim. Inclusive, tu vai aqui, ó. Esse aqui é o GPT for All, quem quiser rodar na própria máquina, tá? Tem outros modelos ali também disponíveis, já treinados, vocês podem baixar, inclusive esse último, né, o da Meta, o Llama 3. Claro que isso aqui vai depender da máquina, não vai rodar, mas você baixa, testa, vê, é interessante a experiência. O resultado não é bom, tá? Tipo, não é a mesma coisa que, Sim. que tá conversando num chatbot que usa um LLM por baixo, já tá todo ajustadinho ali para conversar, mas para você fazer experiências, para fazer, né, um trabalho na universidade e tudo mais, na Você me faculdade. mandou esses dias um da NVIDIA também, não me mandou? O da NVIDIA, assim, é o Chat RTX. Aham. Tá? Não tava Ah, na pauta, mas eu te peguei não no tava. contrapé. Agora tu me pegou no contrapé. Sim, tem o Chat RTX. A Tu experiência. testou? Testei, a experiência foi ruim. É. É ruim. Mas a Assim, ideia é você treinar ele com. Eu, por exemplo, tenho vários artigos, isso, livros em PDF e o tal. A GPT, ideia seria isso? o GPT for All, por exemplo, tá? Na própria interface dele, tu escolhe o modelo e tal. Tu pode, inclusive, dar uma pasta de documentos para ele fazer um aprendizado em cima daquela pasta de documentos. Aí tu usa para uma coisa bem específica. Agora, para pesquisa genérica, que nem te usa um chat GPT, né, alguma coisa assim, um Perplexity, não chega perto, entende? Não dá. Geração de texto, ele viaja muito fácil. O modelo esse da Meta, o Llama 3, eu testei assim, mas peguei o GPT for All, baixei o Llama 3 com o 8B em vez do 70, que o 70 não rodou. Baixei também o 70, mas não rodou. E, ele viaja muito, assim. Mesmo a simples geração de texto, assim, viaja pra caramba. Então, Então, fala. agora é importante dizer o seguinte, né? Esse modelo, o Llama 3, é o modelo que a Meta vai usar, ou se já não está usando, nas suas ferramentas, como Instagram, Facebook, etc. É esse modelo que eles vão usar. Tá? Não quer Tá. dizer que ele vai ser estúpido que nem tá rodando na minha máquina aqui, tá? Sem, Uhum. tipo, só baixei e botei a rodar. Mas é só para saber que esse modelo é bastante. Não é porcaria, é um negócio bastante poderoso, digamos assim, né? E ele é open source. Tá? Isso é muito interessante. Tá? Lembrando também, Vinícius, o Ah, seguinte, nem todas as pessoas que acompanham o Segurança Legal são iniciados na ciência da computação, sim, inteligência sim, sim. artificial e aquela coisa toda, né? A gente tem um ouvinte, o meu amigo, meu grande amigo Fernando, que sempre nos escuta, ele costuma viajar bastante, e aí assim que sai lá no YouTube, ele coloca no telefone e fica ouvindo enquanto viaja e tal. E esses dias eu pedi até para você explicar. Tá, mas explica tal coisa e tal. Acho que era da autenticação e duplo fator e tal. Aham.
Mas então, para o nosso amigo Fernando, nosso ouvinte fiel lá, e também para as outras pessoas que não estão habituadas tanto assim com essa questão de modelos, de inteligência artificial, por que que eu vou querer rodar isso na minha máquina? Por que eu simplesmente não? Não, Sei lá, tu não vai querer rodar isso na tua máquina. Assim, por que assim, que isso é importante? a possibilidade de rodar na máquina local e tal, não, é tu poder fazer, realmente estudar o assunto, testar, experimentar, de repente trabalhar no desenvolvimento de alguma nova ideia. Mas assim, mesmo para quem vai desenvolver, quem quer fazer um uso aplicado desses modelos, eu diria assim, nem se dê o trabalho de usar local, sabe? Usa as APIs mesmo que já tem para acessar os modelos, que é mais fácil para desenvolver. Então, assim, pro curioso ou para agora, a gente vai ter um episódio também sobre isso, né, que a gente estava conversando agora há pouco. Eu diria que se você tem uma preocupação, a empresa tem uma empresa tem preocupação em usar esses modelos na internet, tem que cuidar das políticas de uso, porque muitos usam seus dados para treinar os modelos para atender depois outros usuários. Aí tem ataques contra modelos para revelar fontes de dados, existem ataques conhecidos sobre isso. Então, de repente, tu tá lá usando, botando tuas coisas lá dentro e teus dados estão sendo utilizados para treinar a IA e esses dados estão ficando em algum lugar e tu não tem noção. Então, em situações bem específicas, isso, né, para rodar local, acho que seria o caso. Aí a gente poderia entrar na questão de estados, né, mas aí já é outra discussão, porque daí tu vai usar um modelo criado por um outro estado, mas daí a gente já usa sistema operacional criado por empresas de outros outros países e tudo mais, né? Então, assim, mas o detalhe... tem todo uma questão de segurança nacional aí que envolve IA também, tá? Porque eu tava vendo uma notícia hoje, tá? Ela não é de hoje, mas que ela é de ontem ou anteontem. O pessoal, deixa eu só até ver o nome aqui, da empresa francesa, Mistral, tá? Que é uma empresa baseada em Paris, que eles têm os modelos deles, os LLMs deles, tá? Então, assim como a Meta tem a dela, a OpenAI tem o GPT, tem a Mistral, tem o Mistral 3, o Mistral 2, uma coisa assim, tá? E eles estão buscando levantar 5 bilhões de dólares, tá? Para investimento. E a gente não pode ignorar, assim, já ver esses valores absurdos aí que a gente tem visto cada vez mais sendo investido em inteligência artificial. Teve uma situação a Microsoft colocou aqui, ó, até estou pegando a notícia aqui. É uma notícia que eu ia trazer, mas ela provavelmente não vai dar em nada. Mas aí você desistiu de trazer e vai trazer. E agora eu vou trazer, agora tu escolheu um pouco o meu negócio aqui. A União Europeia, né, existe um caso antitrust na União Europeia que pode ser que seja aberto com relação à Microsoft e à OpenAI. Tá? Essa relação entre as duas. Por quê? A Microsoft colocou 13 bilhões na OpenAI. Tá? O assunto em si, assim, a notícia que eu tenho aqui, até posso compartilhar depois ela, provavelmente não vai dar em nada, tá? Porque a Microsoft ela não pode votar, ela não interfere nas decisões da empresa e blá blá. Mas diz da OpenAI. Da OpenAI, Microsoft OpenAI. E aí isso não configuraria a questão da ação antitrust contra ela. Tá, mas não te esquece que ela tá colocando isso no Windows. Tá colocando, não. Já colocou ela no Windows. Sim, sim. Mas isso é uma coisa. Ela o Copilot lá é... Beleza, mas ela tá aplicando a tecnologia, não tá necessariamente direcionando a OpenAI. Mas enfim, tá? Sejamos pelo menos um pouco inocentes, então. Mas o fato, eu quero chamar atenção para o valor. A Microsoft botou 13 bilhões de dólares na OpenAI. Tá? Então, e esses dias a NVIDIA lançou um chip novo para usar para treinar modelos e tudo mais, para inteligência artificial. O chip, cada um dos chips, não lembro o nome do chip agora, mas cada um deles... A unidade custa de 30 a 40 mil dólares. Tá? Cada um. Tá? E aí tu tem equipamentos, a NVIDIA ela não vende só o chip separadinho, ela tem equipamentos para fazer esses treinamentos. Então, a gente está falando assim de máquina, de equipamento muito, muito caro. E aí tu tens o problema do preço dos equipamentos, tu tem que desenvolver a tecnologia, né? Tu tem que ter o teu software, os teus algoritmos, né, para desenvolver os teus modelos, e tu precisa
talvez mais caro ainda, por enquanto ainda sendo de graça, mas logo vai ficar super caro, que é o conteúdo para te treinar esses modelos. Era onde eu queria chegar, e se tu já tiver terminado, eu acho que dá para fazer o link com a minha notícia aqui, que é a questão do uso de inteligência artificial no ambiente infantil, na questão de treinamentos e tal, né? E esbarrando também na própria dificuldade e nos próprios problemas que a tecnologia em si tem causado no mundo das crianças, né? Só deixa eu fazer uma coisinha. Diga. Só que eu queria fechar. Achei que tu fosse entrar no mesmo esquema do... Mas sim, tu vai entrar na primeira notícia ali. Que é a questão do... Eu queria chamar a atenção desses valores para a gente pensar um pouco quanto a gente está investindo no Brasil para desenvolver IA. Nossos modelos que sejam independentes de modelos de outros países. Tá? Sim. Porque IA vai ser o motor, como a gente conversava antes, vai ser o motor de tudo. E muito em breve, assim, vai estar em tudo. Tá? E não sei. Vai. Pô, mas assim, isso deixa pro nosso episódio, tá? Essa discussão. Tá. Mas vai estar por tudo, e aí tu vai ter questões de segurança nacional, tu vai ter assim, tu vai ter um monte de problema relacionado a isso. Mas, enfim, tá? Mas é isso aí. Agora eu vou lá pra tua, então, das crianças. Tá. Então. Não, a própria questão do... primeiro, né, a gente estava falando sobre a IA. Eu acho que tem um possível ponto de ligação aí, e também dos possíveis usos de IA na educação, que é a segunda notícia aqui que eu vou encaixar as duas, é o problema de como esses modelos são treinados, né? Os vieses e tudo mais. Exatamente. E a própria questão cultural, né? Que é o grande problema de você utilizar isso para a educação, né? A gente está indo com muita sede ao pote em utilizar ferramentas de inteligência artificial em vários contextos muito diferentes, e o mundo atual, na verdade, ele é péssimo em fazer isso, né? Sem ponderar quais são os riscos do uso dessas tecnologias, né? Então você pode utilizar essas tecnologias de inteligência artificial em contextos em que o risco vai ser muito baixo, né, em que o risco de dar um problema, sei lá, você vai gerar uma imagem errada ali para a capa de um podcast. Entende? Você tem. Claro que tem um risco, mas assim, você vai ter um risco, digamos assim, de baixo nível, né? E a regulamentação em nível de União Europeia vai no sentido de, sim, estabelecer potenciais usos de inteligência artificial e relacioná-los com um certo nível de risco, né? E no âmbito da educação, eles já começaram a fazer essa abordagem de risco, né? Então eles têm lá, que é a proposta lá do IA Act, é que eles fazem o seguinte, eles definem 4 níveis de risco, mínimo, limitado, alto e inaceitável, ou seja, situações em que a IA não vai poder ser usada. E eu acho que esse é o grande problema e a grande questão, né? A gente está se atirando, na verdade, no uso dessas ferramentas, e quando a gente fala num contexto educacional, a diversidade de informações, ou seja, a curadoria no treinamento, ela é tão importante quanto o resultado que você tem. Porque, como você se deu conta muito bem, né, o problema do viés, tá? Mas quais são os viés? Vejam, eu não estou produzindo a capa para um podcast, eu estou educando crianças. E aqui falando sobre inteligência artificial diretamente na educação. E aí você tem a própria questão da língua, né? A língua também tem um aspecto cultural envolvido, né? Você tem aí a importância do próprio uso da língua no ambiente, num contexto de educação. E aí, voltando aqui para o teu modelo, quando eu olho aqui o Training Data, eles falam aqui 15 trilhões de tokens, eu acho, 15 trilhões, né? E eles dizem... Fale. Eles estão falando aqui sobre como foi treinado, né? E lá pelas tantas eles dizem, para preparar para um possível caso upcoming, né, que seria vindouro aí, né, que virá futuro de multilinguagem, né, eles, mais ou menos aí 5% dos dados desses pre-trained dataset consiste em material, né, de alta qualidade fora da língua inglesa e que cobre 30 línguas.
Contudo, não espere o mesmo nível de performance nessas outras linguagens de como ele teria no inglês. Estou traduzindo aqui, né, meio a la louca aqui. Então, nota, essa é uma questão que a gente não se dá muita conta e talvez não tenha tanta importância assim em certos contextos. Agora, é um problema que toca na própria questão do risco envolvido, né? Bom, dito isso, nós chegamos aqui numa reportagem que me chamou a atenção essa semana, me fez chegar num livro que eu comecei a ler, até falei para ti, né, que era um livro, uma reportagem do Ronaldo Lemos, de título É Preciso Acabar com a Infância na Frente do Celular. E ele fala justamente sobre este livro. Na verdade, é uma reportagem que fala sobre o livro, que é um tema que a gente gosta muito de tratar aqui. É uma questão, né, é aquela figura que a gente comentou antes, as relações entre informática e sociedade, né, ou nas novas tecnologias e a sociedade, disciplina essa que talvez todos os cursos deveriam ter lá uma disciplina que vai te promover um pensamento crítico, ou seja, como é que eu estou usando determinada tecnologia e quais são os efeitos e o que eu estou alcançando com ela no final das contas, né? E assim, de forma muito resumida, o que ele coloca é que a saúde mental das crianças e dos adolescentes, inclusive com o aumento de suicídios, estaria, segundo os estudos desse cara, que é o Jonathan Haidt, que escreveu esse livro, Vinícius, que a tradução seria Geração Ansiosa, mas eu até perdi em inglês. Se você tiver aí o livro em inglês, Vinícius. Em inglês, eu tenho aqui. Eu Anxious, tenho. Aqui, ó. Tá aí. The Anxious Generation, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. É um livro recente agora, de 2024, e inclusive virou um best-seller imediatamente, assim, logo após a sua... The instant #1 New York Times bestseller. Então ele coloca, junto com algumas outras alterações sociais, logo no início ele coloca algumas hipóteses. O livro lá é dividido em quatro partes, e a última parte é, sim, justamente a forma de resolver esses problemas. E ele disse, uma coisa que eu achei interessante, segundo os estudos deles, né, enquanto psicólogo lá e tal, psicólogo social, né, que seria o que ele faria, não clínico, assim. Ele diz que os jovens estão começando a se preocupar com isso. Eles estão se dando conta disso, que é uma questão interessante. Eles não estão, segundo ele, em um estado de negação. Mas é claro e é sustentado por evidências, e essa é uma outra coisa também. Então, né, coisas tão simples, né, que a gente começa a se debater sobre, né, a dificuldade que a gente tem de falar sobre certos assuntos hoje. Quando você não tem nenhuma evidência, as pessoas acreditam que aquilo é verdade, quando não há nenhuma evidência científica ou técnica que ampare aquilo. E o que o Jonathan Haidt tenta fazer é amparar essas conclusões que ele traz baseado em evidências. Então é um livro interessante para pais, né? Não sei se todos os pais deveriam ler, não sei se talvez não seja um pouco técnico em alguns momentos. Mas eu acho que é importante. Mas assim, para nós que estudamos, para professores, e também para nós que estudamos e que gostamos desse tema, né? Porque e eu acho que eu já comentei aqui em algum momento aquela situação de como a gente já tratou em relação às crianças, né? Como certas coisas ao longo do tempo foram se mostrando prejudiciais para as crianças e a gente foi tentando evitar ou controlar o uso dessas coisas para as crianças. E o que ele está colocando para nós, que é algo que a gente já sabia, já intuía, é como as redes sociais têm sim piorado e têm contribuído negativamente para a formação de adultos muito problemáticos, para pessoas que não sabem lidar com problemas, pessoas que estão, sim, cada vez mais com crises maiores psicológicas e até elevando o grau de suicídio dessas. Você nota que é algo terrível, né? Se não era uma coisa que a gente deveria estar falando sobre isso todos os dias, eu não sei mais o que seria mais importante do que isso, né? Então fica aqui essa referência da reportagem do Ronaldo Lemos junto com o livro. E aí, ligado com tudo isso, tem essa notícia, até a gente colocava aqui antes, né? Que é o governo de São Paulo querendo usar o ChatGPT para produzir aulas digitais.
a gente discutia antes aqui, talvez esteja um pouco enviesada O a headline chamada da é. notícia, né? Eu não curti o headline. Mas o que o que está. Eu vou ler aqui, né? O governo Tarcísio de Freitas vai passar a usar o ChatGPT para produzir as aulas digitais. Aí ele fala que sobre os professores conteudistas, e agora esses docentes terão a função de avaliar a aula gerada pela inteligência artificial e realizar os ajustes necessários, né? Tá, Enfim, assim. pode falar. É que aqui, o que eu. Assim, independente de fazer juízo de valor, se é bom ou ruim usar a inteligência artificial para gerar esse tipo de material, eu acho que isso é uma coisa que cabe uma boa discussão. O que eu não curti foi a maneira como foi colocado, quando diz no lugar de professores, dá a impressão que o que o público vai pensar, né, em geral, cara, tchau pros professores, o ChatGPT vai gerar o conteúdo. Né? O ChatGPT não faz isso. Ele não vai fazer isso. Mas E aí, veja bem. calma. Aí ele não faz isso. Ou seja, ele vai ser utilizado como ferramenta pelos professores. Você acha mesmo isso? Como é que ele vai gerar sozinho? Não, cara, imagina que você vai ter 100 professores conteudistas que gerariam esses conteúdos. Quantos Certo? vocês acham que poderiam ser substituídos por uma ferramenta dessa? Tá, mas aí nós vamos a um outro problema que é muito, muito maior. Tu tens empresas hoje no Brasil que tem conteúdos prontos de tudo quanto é aula. Isso é verdade. E aí, É tu verdade. te substitui quantos professores comprando conteúdo Mas pronto? ainda assim você tem professores lá do outro Tem, lado, mas né? Pelo menos por enquanto. mas é um professor que aquela aula dele vai dar aula para 20 mil, 30 mil alunos Brasil afora. Uhum. Quantos professores, né, entende? E aí, de repente, tu não precisa mais de professor, tu precisa de um monitor. Interessante essa tua... Pode concluir, eu tô te interrompendo. Não, é que eu não sei entende? Acho que há várias situações, saca? Há várias situações. A questão da substituição do professor, da valorização dos professores. Se a ideia de inteligência artificial ser capaz de gerar material ou ajustar um material para um aluno, entende? As necessidades específicas de um aluno, isso é bom, isso é ruim, como é que isso seria feito? Eu acho que tem um monte tem várias coisas nesse sentido, sabe? Então, primeiro, o headline eu não curti porque dá a impressão que estão tirando o professor e botando o ChatGPT. E isso não funciona assim, tá? Então, talvez possam reduzir o número de professores que não está falando, pode ser. Mas ainda assim vai precisar de um professor para mexer no ChatGPT, para orientar o ChatGPT e aí para ir fazendo as revisões. Então, esse título aqui eu achei um pouco exagerado esse headline, tá? Tanto que embaixo aí só vão revisar o material feito. Tá, ainda não tá certo isso aqui. Eles não vão só revisar. Eles vão ter que interagir com a inteligência, orientar, dar contexto. Ela não me gera uma matéria de geografia para uma turma do primeiro ano. Não vai fazer. Quer dizer, até é fácil pedir, mas não é assim que vai funcionar, né? Que funciona a coisa. Hoje você já tem esses sistemas de gestão de aprendizagem, né? Os Learning Management Systems, os LMS, não LLM. Os LMS, os exato. LMS, Blackboard, próprio Moodle e tal, né? O Blackboard já lançou lá na sua ferramenta a própria ferramentas de inteligência artificial. Então o que acontece lá no Blackboard? Você tem lá a sua aula toda lá dentro, porque você coloca o seu material, o plano de aula, você tem um botão lá, gerar questões com base nesse conteúdo. Então, sim, você vai ter que interagir, mas imaginando que você já tenha LMS com os conteúdos lá, gerar esses conteúdos, gerar perguntas, ou gerar outras matérias relacionadas a isso, apenas com apertar no botão é muito simples. Agora, eu acho que o problema até não é nem esse que a gente colocou diminuir o número de professores ou não. Eu acho que isso vai acabar acontecendo, né? A inteligência artificial já está fazendo de forma muito rápida, é uma outra coisa que a gente comenta sempre, né? Substituindo, e tem o potencial de substituir uma série de profissões, né? E esse é um dos seus grandes problemas. O que nós...
né, que tipo de sociedade que nós queremos, que tipo de mercado de trabalho que nós queremos, o que nós vamos fazer com essas pessoas todas que instantaneamente podem começar a perder o seu emprego. Esse é um problema, mas nem é o que eu quero tratar aqui, né? O que eu quero tratar aqui é sobre o uso mesmo, de uma forma muito mais ampla na educação, da inteligência artificial na educação, né? E eu acho que nós temos que ter muito cuidado para usar na educação, e sobretudo na educação de crianças. Aqui numa questão mais conceitual mesmo, sabe, Vinícius? Não é nem a questão, se eu vou fazer prova ou não, ou se eu vou gerar conteúdo. Eu acho que é uma questão do uso, porque a gente já usa, né, ferramentas de inteligência artificial, não LLMs, mas a gente tem reconhecimento vocal, a gente tem geração de imagens, a gente tem ferramentas de detecção de plágio, por exemplo, tradução, o Duolingo, que utiliza inteligência artificial para montar lá suas aulinhas, para fazer suas traduções e tudo mais, né? Então a gente já tem, né, análise de dados de alunos, a gente já tem certas ferramentas sendo utilizadas no mundo do ensino. A questão é essa facilidade com os LLMs, e a gente que usa ele diariamente, cotidianamente, sabe, Vinícius, que eles erram muito, né? Eles erram demais, assim, tem certas áreas, principalmente nas humanas, ou quando você vai fazer questões mesmo, eu já me aventurei a fazer isso, é muito complicado, assim, você tem que, né, às vezes você perde até mais tempo corrigindo ele do que se você fosse sentar e fazer uma questão sobre aquilo. Então, esse é um primeiro problema. Temos a questão lá da União Europeia que eu comentava, né, ou seja, a análise de risco, avaliação de risco, né, ou seja, a gente ter conseguir olhar para certas atividades, verificar qual o risco envolvido nelas e tomar medidas de controle para que isso pudesse ser feito. Ou seja, em linhas gerais, eu acho que a gente deveria, antes de utilizar esse tipo de ferramenta na formação de crianças, nós deveríamos ter uma regulação um pouco mais forte nesse sentido, como a União Europeia está falando, né? Por exemplo, eu te dou alguns exemplos aqui, lá da proposta deles, lá do IA Act, que eles colocam tecnologias de inteligência artificial de alto risco relacionadas à educação, que seriam as que envolvem acesso ou admissão, ou seja, quando você vai selecionar uma pessoa para entrar ou não num curso, para avaliar resultados de aprendizagem, para avaliar o nível adequado de educação que um indivíduo pode ou não receber, né? Ou seja, para essa pessoa aqui, o que eu preciso? Quase como se fizesse um nivelamento. E também o monitoramento e detecção de comportamento proibido a estudantes em situações de testes, né? E ele ainda coloca certos riscos inaceitáveis, ou seja, certas atividades que não poderiam ser usadas em hipótese alguma envolvendo IA. Manipulações subliminares, exploração de vulnerabilidades, certas categorizações baseadas em dados sensíveis como raça e tudo mais, classificações, identificações, certas análises preditivas, né? Então, a minha preocupação é a gente, de repente, conceitualmente, começar a utilizar isso para a educação de crianças. Eu acho que deveria ser o último lugar onde a gente deveria começar a usar isso, seria na educação de crianças. A gente deveria ter um mapeamento de riscos muito bem elaborado. A gente deveria utilizar uma ferramenta que fosse treinada com dados brasileiros, culturalmente calibrados, linguisticamente calibrados, né? Enfim, e eu falo um pouco mais sobre isso até nessa palestra. Eu deixei num link que a gente vai ficar no show notes também, de uma palestra que eu dei justamente sobre o uso de inteligência artificial na educação. Então eu falo sobre vários... Escolhi um framezinho teu dando oi pro pessoal. Dando tchau, né? Oi. Então, eu falo sobre algumas dessas questões, inclusive sobre direitos autorais, né? Aí eu teria um outro problema ainda, né? Será que essas ferramentas não estão sendo treinadas com os dados dos professores, né? Ou seja, um Blackboard da vida que começa a gerar questões com base no conteúdo que o professor coloca lá dentro. O conteúdo do professor está treinando modelos. Então nós teríamos ainda outras relações aí envolvendo direitos autorais e até a própria relação de trabalho do professor, né? Assim, a gente... Logo nós vamos ter, a partir do... Tu já tem um problema com os direitos autorais, né? Porque livros e tudo mais são ouro, né? Livros e artigos científicos, coisas que passaram por revisão de pares, ou, né, ou artigos jornalísticos, né, que com alta qualidade, né? São as fontes de informação que valem ouro para treinar esses modelos.
E a geração de voz igual, né, cópia de clonagem de voz, isso é uma coisa já, a gente vai comentar sobre isso também, mas não nesse episódio, né? Mas a geração de novas vozes também, então assim, uma voz fictícia que não é nem a do Guilherme, nem a do Vinícius. E tem também, já tem uma... Pessoal, eu tava vendo isso, que era uma experiência que estava sendo feita para ter âncoras de Uhum. jornais completamente virtuais, ou seja, são IA e são ultra realistas, assim. Então, tu imagina uma situação que tu já tem os dados dos livros, tu já tem um problema sério de direitos autorais aí, porque isso já foi usado para treinar esses modelos, tá? E aí os dados Sim. já estão lá. Então, se tu consegue melhorar o modelo, e vai acontecer, tá? Assim, tipo, que a inteligência artificial ainda erra, ainda fala um monte de bobagem. Sim, por enquanto ainda faz. Mas mais um ano, dois, três, não sei. Não vai levar 20 anos para a IA ficar num nível assim que vai competir com uma pessoa, sabe? Assim, em termos de não ficar cometendo tantos erros. E aí tu imagina tu gerar um material, quero gerar uma aula, entende? Com um professor com esta aparência aqui, eu descrevo a aparência com essa voz aqui e tal sobre esse assunto. Tu vai ter tudo, cara. Então, assim, Mas eu não acho, eu realmente não eu não tô acho. fazendo juízo de valor, só tô dizendo que tu vai ter tudo. Tu não vai ter nem mais o professor gravando aula. Tu não vai ter o cara fazendo slide, cara. Eu acho que esse é o grande problema, entendeu? Nós não devemos utilizar essa tecnologia, é aquela coisa, né? Porque ela está ali, será que eu devo utilizá-la? São aqueles domínios do controle técnico, né? Ou seja, a tecnologia pode fazer diversas coisas, e quando eu falo tecnologia, eu até estou me referindo à técnica, né? Eu posso, se quiser, aquela velha história, construir um ser meio alguma coisa, meio outra coisa, mas por conta de controles bioéticos a comunidade científica se autoimpõe, né, ou se impõe ali certos limites do que Certos ela pode limites. fazer no âmbito Sim. da biologia, da biologia. Uhum. Veja, nós não estamos fazendo isso com o uso da inteligência artificial. Então, de repente, eu estou criando seres mitológicos, seres meio homem, meio algum outro animal, porque simplesmente a tecnologia permite que isso seja feito. Mas esse é o problema, né? Porque algo pode ser feito ou porque eu posso talvez criar um professor que vai ensinar criancinhas, não significa que eu deva fazer isso. Essa é a discussão ética e é a Uhum. que mais me preocupa. Eu Uhum. não acho, por exemplo, que nós devamos entregar a formação de crianças para a inteligência artificial. Pelo menos nesse momento, nas circunstâncias atuais e, sobretudo, com os interesses por trás dos donos dessas ferramentas. Porque daí o que acaba acontecendo é um pouco o que acontece com o Twitter, que a gente vai falar lá no futuro, né? De repente você tem um dono, né? Quando as redes sociais foram criadas, a gente não pensava nesses problemas que a gente tinha hoje, tá? Mas se existir um A gente dono que tem tenha hoje, lá né? os seus interesses, né? Que tem hoje, né? Que tenha lá os seus interesses, será que ele vai poder impor esses interesses para a sociedade? Esse é um problema. Interesses quaisquer que sejam, vejam. Uhum. Não é só um ou outro ramo político, é qualquer interesse. Tá, e se isso começar a acontecer com esses modelos, você já pensou? O possível grau de manipulação social com o uso massivo e maciço desses modelos, que de repente passam a ser treinados, ninguém sabe com o que, ninguém sabe como, não há auditoria, não há transparência em como esses modelos são criados, e de repente certas decisões podem ser impostas pela via deles. E É. veja, o homem, as pessoas são muito ruins em fazer uma série de coisas. Mas isso não significa que nós devamos substituí-las, sobretudo em tarefas como essa. Eu sei, educar crianças é algo muito, muito complexo, sabe? E eu não sei se eu quero que uma máquina faça isso. Eu não tenho filhos, mas provavelmente não gostaria de ver isso acontecendo, pelo menos nesse momento atual, sabe? Eu acho que o problema é o 880, né? É aquela história, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu também, eu não consigo imaginar meus filhos, tipo assim, não tendo um professor, não tendo colegas, né? Não tendo um ambiente escolar, saca? Que acho que Uhum. na altura, Ah, sim. na fase da vida que eles estão agora, assim, o que mais me importa é essa relação dele com os colegas, relação com o professor, Perfeito. o desenvolvimento dele. Perfeito. Se ele tá errando as contas de matemática,
ou se tá atrasando o tema. Tipo, eu vou apanhar por isso se a Rafa escutar isso. Ah. Se ele esquece do tema de matemática que tinha que fazer, tá? E faz depois, e não sei o quê, isso não me importa, tá? O que me importa efetivamente é essa relação, essa socialização dele. Isso para mim é bem importante. E eu não consigo imaginar ele num ambiente em que ele está sendo treinado apenas por máquinas ou coisa parecida. Por outro lado, tá, eu tenho utilizado esses chatbots com meu filho mais velho. Tá? E tem sido bem interessante. Porque uma pesquisa que ele vai fazer no Google, por exemplo, se ele não escrever com uma certa precisão em termos de sentido, ele não escreve direito ainda, então comete alguns erros e tal. Né? Então, se ele não escrever com uma certa precisão, o Google não traz aquilo que ele quer. Tá? Agora, num chat, eu consigo dizer, esta thread é para uma criança de 8 anos de idade, certo? E deve ser, né, a partir daqui, né, todo o thread é com uma criança de 8 anos de idade. Ele explica, ele coloca o que ele quer, o chat, a IA... Mas tu supervisiona, né? Sim, claro, não deixa ele botar o que quiser ali. E a IA consegue compreender, se não consegue compreender, o Perplexity é bem interessante, porque ele faz perguntas. Tu quer dizer tal coisa? Me dá uma dica do que tu tá procurando. Então, assim, ele traz algumas coisas que um mecanismo de pesquisa normal, um mecanismo de busca, não traz, não funciona. Então, assim, um Google, para ele, é muito menos útil do que um Perplexity da vida, que é bem mais útil, funciona muito melhor para ele do que o Google. Então, e se ele busca a resposta para alguma coisa, vamos supor, eu acabo corrigindo com ele, exercício de matemática, por exemplo, tá? Se tu procurar a resposta por uma conta no Google, ele vai te trazer instantaneamente o valor. Tu coloca a expressão e ele vai te trazer o valor. Pá! Se tu colocar uma expressão num chatbot, e ainda mais se tu disser que é uma criança, ele vai trazer uma explicação junto. Uhum. Então, assim, tem situações, eu acho que não é nem não usar nada e nem... Mas é que isso não vai acontecer, cara. Cara, não, Tu não vai ter o pai do lado do filho não, montando, eu sei, mas esse pode ser... Tu é exceção. Mas esse pode ser o papel do professor. Aí que eu acho que tá. Porque tu pega, por exemplo, a própria questão das redes sociais, né? Tá um barulhão aqui, é um cara com uma motosserra, realmente. Agora ele apareceu aqui e tá podando. Dá pra ouvir um pouquinho de fundo, mas não atrapalha nada. Deixa mas tá me preocupando que o cara tá podando demais aqui as árvores, mas tudo bem. Ele não tá cortando o galho que ele tá sentado em cima, né? Não, ele tá de pé. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é que você pega, por exemplo, você falou da interação social, é o que o autor fala naquele livro ali, o Hart, como é o nome dele? Haidt, o Haidt, Ele fala um pouco sobre isso, sobre como essas interações sociais, sobre como esse olho no olho, que é uma coisa que a própria Sherry Turkle falava lá no Alone Together, né? Reclaiming Conversation. Reclaiming Conversation. Não é nada de novo isso, é um negócio que já é bem conhecido, mas ele traz novos ares com algumas pesquisas e evidências sobre como isso realmente tem prejudicado as pessoas, né? Essa incapacidade até social, né? Que ele diz que começa um pouco antes, mas tudo bem. Então, é um pouco o que aconteceu com as redes sociais, né? Não, vamos deixar as crianças usar isso aqui, porque vamos botar lá para elas e beleza. É só uma rede social, afinal de contas, vão conversar com as pessoas ali, né? Só que a questão era muito mais complexa e ao final de um tempo, pelo fato da gente não prever e não lidar com os riscos que aquilo poderia trazer, infelizmente ele teve que escrever, ou infelizmente a gente chegou onde a gente chegou, né? Onde a gente tem situações que as pessoas estão sendo levadas ao suicídio. Sim, para estourar bem o argumento, né? Mas que eu tô acabando com a saúde mental de um contingente muito grande de pessoas, assim, muito grande mesmo, às vezes 40%, 50% dos grupos analisados lá, quando deixam de usar telas, melhoram, por exemplo, né? Então, são muitas pessoas envolvidas aí. E aí o que acabou acontecendo é que a gente não adotou uma abordagem de risco, a gente não olhou, você sim, que tenha o cuidado, mas a grande maioria das pessoas simplesmente vai entregar o telefone na mão da criança, como acaba fazendo, e deixa elas ficarem imersas no TikTok, por exemplo. Mas assim, Guilherme, eu acho que a resposta não é simplesmente ignorar a tecnologia, entende?
se a gente vai precisar preparar professores para lidar com isso. Tá? Eu acho que a gente tem um problema já de preparo das pessoas e os professores, inclusive, para lidar com as próprias redes sociais, porque eles mesmos são usuários de redes sociais, eles mesmos muitas vezes são viciados nas redes sociais, se expõem de forma demasiada, faz aquela coisa toda que a gente já conversa, né? Não percebem esses riscos e tal. Então, eles já têm um problema. Os pais, então, nem se fala. O pai é pior ainda. Né? Então, e essa tecnologia, cara, é que nem o computador, que nem a internet. Assim, ai meu Deus, o acesso à internet sem supervisão. Sim, é um problema, mas é uma coisa que a gente já comenta desde a década de 90. Tá? E não se deixou de usar a internet. Né? O que a gente teve que fazer foi. Aí, eu não sei se nós estamos preparados até para isso, entende? Se a gente tem gente preparada, né? Se em geral nós temos pais e professores preparados para usar a internet. Pelo visto, não. Do que a gente vê, assim, no geral, assim, das porcarias que o pessoal acaba fazendo. Em geral, não. Então, e agora a IA é a internet da vez, entende? Ela tá aí, é uma ferramenta, ela não vai deixar de ser utilizada. Acho que a resposta não é não utilizar, tampouco, né? Não vamos controlar nada e vamos sair usando, né? Enlouquecidamente, acho que tampouco é isso. Mas sim, nós vamos ter mais um problema para resolver, que vai ser dar ferramentas para pais, para professores, etc., conseguirem lidar com essa tecnologia. Mas eles vão ter que lidar com ela. Assim, ponto, acabou? Não Mas tem? aí, por outro lado, a gente tem meio aquele solucionismo, aquela ideia do solucionismo, né? Vamos colocar tecnologia e resolver os problemas. Cara, Eu, assim. eu vou mais na linha do que a ah, União Europeia acabou fazendo, que é trazer certos usos proibidos. Eu acho que é tipo energia atômica. Tem certas coisas que você não vai poder fazer, com, claro, guardadas as devidas proporções, né? Mas o risco aqui ainda é incerto. E essa é uma questão, a Aham, gente ainda tem uma própria incerteza sobre o que ela vai produzir. Sabe aquela história da IA lá que virou nazista da Microsoft, né? sim. A própria imprevisibilidade das respostas dela me preocupam também, né? Ou seja, aumenta ainda mais o risco que tá, mas como é que isso aqui vai se comportar, né? Qual é o limite disso aqui? Então eu acho que a gente deveria fazer certos usos progressivos e adotando ela progressivamente, avaliando os riscos. Bom, eu vou substituir essa profissão, por exemplo, ou ainda uma pergunta, né? Eu vou substituir essa profissão ou não? Vai se tiver Né? ganho. Se vai se tiver aquele. O tal do. Mas não pode ser essa lógica, Mas né? vai acontecer, cara. Se for essa Mas lógica. é que nem a robotização em fábrica. Ah, não, que eu vou tirar um monte de gente das fábricas. Aconteceu, cara. E vai acontecer com a IA. Mas aí que não é comparável, né? A força de trabalho do robô com a Vai, força intelectual. vai acontecer. A questão é o que nós vamos fazer com isso e como é que nós vamos lidar com os efeitos disso. Então, assim, eu já vi várias opiniões. Assim, tem gente falando. Eu não acredito muito nisso, né? Tem uma matéria que eu tava lendo que o cara disse que 80 e poucos milhões, né, de postos de trabalho vão ser. Vão acabar e tal, mas vão ser criados outros 97 milhões. Não vão. Então, Não não, vão. eu também acho que não é aí, entende? Acho que também não é por aí. Mas a IA, ela, assim, não tem mais. Eu vejo como a internet, tá? Ou mesmo como a questão da mecanização, da automação de processos. Eu lembro do computador, que eu lembro dos primeiros computadores aqui no Brasil, quando começaram a utilizar. A galera entrou em pânico que vai acabar com tudo que é. Eu li Nossa, eu lia muita matéria nessa época do pessoal dizendo que ia acabar com os empregos, que as pessoas iam ter mais tempo, né? E que a gente não aconteceu, a gente acabou tendo. A gente conversa sobre isso às vezes, né? O computador parece que está absorvendo mais tempo nosso do que antes, que a gente não tinha o computador. Criando outros problemas também, né? Criando novos problemas. E a internet nesse momento, por exemplo, eu julgo mais perigoso deixar meu filho acessando a internet sem supervisão do que usando um chatbot sem supervisão. Querendo ou não, o chatbot tem controles que a internet não tem. Tem pesquisa moderada e não sei o quê. Perdão, gente. Tem moderação de pesquisa e tal, mas não tem os mesmos filtros que tem
ali num chat. Mas o chat é uma aplicação, entende? Uhum. É uma situação e depende do ambiente. Eu acho que o que é importante, eu acho não, é o que a gente diz, quem acha não acha nada. E também o que é importante, tudo é Tudo importante. é importante, ó, já dizia isso, né? Tudo é importante. Mas eu vou usar mesmo assim. Mas o que é importante é nós discutirmos esse assunto. Eu acho que a gente tem que ter espaços para discutir isso. Tá? Eu não sei te dizer qual é o melhor caminho. Eu acredito que o gênio não volta para a garrafa. Ó, a gata. Certo. Eu acho que o gênio não volta para a garrafa. Eu acredito que nós nos preocupamos com as questões sociais, com as questões mesmo éticas, né, morais envolvidas, a gente se preocupa com isso, mas a gente sabe que, vou ter que tossir de novo, galera, mas a gente sabe que o drive econômico é muito forte, tá? Então, assim como a gente teve a questão da industrialização, claro que a escala foi menor, depois a questão da automação, né, a escala foi um pouco maior, e agora com a IA que começa a vai substituir trabalhos intelectuais, né, que eram exclusivamente humanos, ela dá essa capacidade ao computador fazer isso até. Deixa eu pegar uma coisa interessante, Guilherme. A gente tem o nosso roteiro, mas a gente está fugindo do nosso roteiro, né? Totalmente, Mas acabou o roteiro. Mas Acabou. só para pegar aqui, eu fiz um resumo com base no material da IBM. Deixa eu só para citar direitinho as fontes. A IBM... os três são da IBM e outro um vídeo no YouTube. Mas tem dois materiais da IBM bem interessante, cara. Mas eu queria destacar só uma frase aqui, tá? A definição de IA. A inteligência artificial é uma tecnologia que dá aos computadores e dispositivos a possibilidade de simular o raciocínio e as habilidades de solução de problemas típicas dos seres humanos. Uhum. Tá? Então, o que até então nós resolvimos só com automação e com sensores de uma maneira mais limitada, agora a coisa dá um outro salto, que é essa capacidade de simular raciocínio, habilidade de solução de problemas, que eram exclusivas dos seres humanos. Então, até algum nível, a IA sim vai suplantar isso. Tá? E eu acho que isso é fatal, e por isso que é tão importante a gente ter essas discussões, sabe? É importante que se fale mais sobre isso, que se discuta mais essa questão, até pelas coisas que tu já colocou, inclusive a própria criação dos modelos, o treinamento dos modelos, os vieses. A gente sabe que teve experiência, que a gente comentou aqui no Segurança Legal, experiências de usar a IA para ajudar para auxiliar juízes e tudo mais, e aí se viu que a IA tinha uma tendência a ser racista, entende? Claro. Por quê? Ou dizer que a pessoa negra era mais perigosa. Isso, e seria mais, né, a cometer novos crimes. Isso, tu baseia a modelagem, tu baseia o treino em um monte de informação que tem ali, né, intrínseca ali a presença do racismo, ainda que não de forma tão explícita, né? E isso se torna parte da IA. E vai se tornar, parte do modelo e parte das decisões, né? E essas decisões aí, de repente, você está treinando crianças com esse modelo, né? Exato. E não é só o LLM, que é uma possível aplicação de inteligência artificial. Não, o LLM é um desses algoritmos, tá? E um LLM a gente usa para IA generativa, mas ele não é a única forma de IA generativa. Claro. E tão pouco a única forma de IA, tá? De IA. Aqui no exemplo lá da União Europeia é você não utilizar em certos contextos, inclusive fora de LLM, ou seja, para selecionar pessoas com base em, sei lá, comportamento social, como às vezes a China faz, ou ainda você tem um ranqueamento social, ou você utilizar a inteligência artificial para começar a selecionar pessoas com base em dados sensíveis, meio que na linha lá do Gatac e tal. Então, o caminho que a gente está indo mundialmente, eu acho que esse modelo vai prevalecer, eu espero. No Brasil já não sei mais, mas eu espero que vai ser o caminho de você apontar risco e você lidar com esses riscos, né?
Só para terminar essa parte aqui, Vinícius, não sei se tu queria falar mais alguma coisa sobre isso. Não, eu só queria compartilhar com o pessoal aqui a tela do Gattaca, que já que tu falou, né? Rapidamente, ó, pra quem quiser assistir, tá aí, ó. De 1997. Já, Pra mim parece que foi ontem. já que você falou, eu li um livro esses dias, chama Piano Mecânico, Ah, que é uma distopia. Eu gosto muito de distopias, né? E essa aqui que eu tô te passando aqui dá pelo o link chat, aí. ela foi escrita logo. O cara se inspirou no 1984, escreveu logo depois esse Kurt Vonnegut. E é uma distopia em que o mundo ele digamos assim, as pessoas que são mais inteligentes, os mais estudados são os que comandam o mundo. Uhum. Então você tem as duas classes lá de pessoas, né? Os caras que fizeram doutorado, as pessoas inteligentes que comandam certas máquinas, inclusive com poder meio de inteligência artificial. Eu não teria como prever isso na época, mas daria para a gente trazendo para cá agora dizer que são ferramentas de inteligência artificial. E as outras pessoas que estão fora disso, que vão fazer as tarefas mais duras, o cara que vai limpar a rua, Uhum. o cara que vai reformar o concreto e tal, e que ganham muito pouco, que vivem marginalizadas, né? E aí você tem uma eventual tensão entre esses dois grandes grupos, né? Veja, é uma distopia, se passa num futuro e tal. E aí tem na verdade é meio, eu achei assim meio previsível o que vai acontecer, né? Tem esse grupo de pessoas ali marginalizadas, elas não vão ficar tão, né, tranquilas assim, mas me lembra um pouco o que aconteceu. Me lembra não porque eu não vivi isso, né? Mas tinha uma figura na Inglaterra que era o ludismo, né? Com a Revolução Industrial, as pessoas, os empregados, né? Eles começavam a quebrar as máquinas porque elas estavam justamente retirando os seus Cara, empregos, né? mas quem tiver interesse, procure Ada Lovelace, tá? Que ela Uhum. é a mãe do computador, tá? E na história ali, ela vê umas máquinas de tear que tu consegue programar a máquina Aham, com umas placas perfuradas. aham. E os caras começaram a usar, começaram a tear, começou a utilizar isso. O pessoal invadiu o tear, quebrou tudo. Porque É, ia tirar os empregos deles, entende? é o ludismo. Então. Hoje, inclusive, já se fala num tipo de cyberludismo que acaba tendo uma relação com pessoas que deixam de usar a tecnologia, isso é uma coisa bem de extremo, assim, né? O cara não usa Uhum. televisão, não usa nada, né? Então, que seria uma mistura de minimalismo, justamente com uma coisa mais contestadora, assim. Mas eu gostei muito de ler essa distopia aqui nesse momento histórico atual em que nós temos a inteligência artificial. Seria uma possível proposta, uma possível ideia do que poderia acontecer. Claro, a gente está no âmbito das distopias, mas meio que hoje o mundo é uma distopia. A gente meio que vive, às vezes, numa distopia, né? 1984 acertou. Não é mais distopia, é quase como uma coisa, uma previsão, né? Vamos adiante, Vinícius? Vamos. Eu vou trazer uma bem rapidinha e depois vou trazer uma mais longa, tá? Pra gente mudar um Tá. pouco. Só que eu só tenho mais 15 minutos aqui, Vinícius. Temos que Complicou a coisa. Tá, mas vamos lá, fechar vamos em lá. 15 minutos. Vamos lá. A gente tem uma notícia bem interessante aqui. Guilherme, imagina o seguinte: Hum, tu quer anunciar, assim, tipo, os podcasts são vistos. Tá, isso eu tô trazendo já no contexto da notícia, tá? tá. Os podcasts são vistos como essa mídia isenta, tá? Essa mídia independente que tem essa coisa Alguns mais. deles. Não, isso já mudou um pouco. Isso já mudou um pouco. Já mudou um pouco, Já né? mudou um pouco, mas assim, mas ela tem essa vibe, né? Dessa coisa Tem. do tu dizer o que tu pensa, que a gente não precisa se preocupar muito no que a gente tá falando, porque a gente não tem um emprego que, né, de alguém que define aquilo que quer que a gente diga, a gente tá Uhum, colocando o que a gente tá pensando e tal. E então, assim, tem esse ar dessa coisa mais autêntica, uhum. né? Essa coisa mais verdadeira. Então, no momento que a gente recomenda um livro aqui, como esses que a gente acabou de recomendar, e não tem link para a lojinha da Brown Pipe na Amazon, não tem nada de errado, gente. É só que a gente
assim, a gente não é tão ligado de fazer essas coisas, a gente poderia Até fazer. poderia ter, né? Poderia ter, mas a gente não. Cara, nunca tempo pensei e nisso, correria a gente nunca parou pra fazer. Mas assim, quando a gente recomenda um livro desse pra vocês, a gente tá recomendando porque a gente realmente achou interessante, tá? Eu não li ainda, o Guilherme que tá lendo, tá? Ele recomendou pra mim, inclusive, eu vou ler o livro. E a gente coloca o link lá e tal pra você. Então, assim, você ter assim, poxa, o pessoal tá recomendando esse livro porque esse livro é bom. Não porque tem um merchan do livro ali naquele momento, né? Uhum. E aí, aí o que que acontece, tá? Eu posso então, o podcast eu posso chamar, é uma mídia que chama atenção para eu divulgar meu produto, só que se eu vou divulgar meu produto no podcast, e o podcast diz assim, não, eu divulgo o teu produto, mas eu vou dizer que isso aqui é promoção, eu vou dizer que isso aqui, a gente está fazendo uma propaganda, né? A gente está dizendo que esse episódio está sendo, né, patrocinado pela empresa X, e por isso a gente está falando aqui dos produtos da empresa X, ou entrevistando um consultor ou uma pessoa da empresa X. Né? Certo. Ah, mas vocês são da Brown Pipe, sim, gente, mas a Brown Pipe é a nossa, então, né? Tipo, nós estamos falando aqui, né? Bom, como eles não querem isso, tipo, alguns anunciantes não querem que isso aconteça, a sacada foi essa aqui dessa notícia aqui, ó. Tadã! Os caras contratam atores. Ah, sim, eu já vi isso, cara. Fazem podcasts, pseudo-podcasts, como se fosse podcast. Que não existe, né? Que não existe. E o cara. E o negócio é propaganda, cara. Sem dizer que é propaganda. Uhum. Então. E justamente. Olha aqui, ó. Marcas. Like the validating veneer of the podcast, look without having to pay premium prices for actual spots and shows. Eles não tem que efetivamente pegar, tipo, aqueles podcasts famosão, sabe? Tem que pagar um valor lá em cima para aparecer. Eles não fazem. O que eles fazem? Eles pegam a grana, eles pagam atores e os atores fazem fazem o podcast. Então, cara, oi, fale. eu enquanto tu falava, eu lembrei de uma notícia, de algo que eu li, mas assim, eu te mandei o link aí, mas Beleza? eu não tenho certeza dessa fonte. Então, eu não sei se isso é verdade, viu? Eu não tenho informações tá, aqui. coloca ou não? Não, coloca. Tá, Porque isso aconteceu, eu estava envolvido aqui, eu já tinha ouvido falar sobre isso, digitei os termos aqui e cheguei nessa notícia. Mas o que nessa mesma linha, que algumas pessoas estariam fingindo que participaram de algum podcast. O cara, sei lá, é um influenciador, um pseudo-influenciador, um médico, alguma coisa. Não necessariamente médico, mas qualquer outro profissional, né? E aí ele tem lá uma produtora que meio que finge que tá entrevistando ele, e aí gera alguns cortes para ele colocar no Instagram para parecer que ele participou de um podcast. Que ele tava sendo entrevistado. Então só lembrei disso, isso é de 2022, né? Que seriam podcasts falsos que as pessoas estariam sendo entrevistadas, aparentemente entrevistadas, mas é tudo combinado só para ela gerar alguns cortes ali e para ela colocar. Veja, é Instagram isso aqui. Veja como a mídia em questão, né? Quando eu falo em mídia, eu tô me referindo ao meio em questão. É o meio, formata a coisa. O meio é a mensagem, né? É aquela figura de o cara lá em 64, como é o nome dele? McLuhan, né? O Marshall McLuhan disse: o meio é mensagem, né? Então, como o meio influencia o que vai ser dito ali dentro, né? Ou como a forma como a rede é colocada vai influenciar tanto para o bem quanto para o mal, né? Ou seja, eu tenho um aspecto ali de poder promover esse ou aquele tipo de discurso de acordo com a arquitetura do meio, esse é o ponto. Uhum. Mas só lembrei disso aí agora e... Tá, beleza, mas era só isso aí. Boa. Eu acho que uma outra rapidinha que a gente tem que colocar também, que a gente não pode esquecer, né? Que é a gente tem que mencionar, que pelo menos registrar, né? A passagem do Ross Anderson, que é um professor da área de segurança da informação. Ele escreveu diversos livros. Um dos livros dele, um grandão azul muito bom. Eu tenho orgulho de ter na minha prateleira. Ele agora, que dia que foi mesmo que não tem o dia, tem só o... Mas agora recentemente, foi agora em abril. Então teve a passagem do Ross Anderson, tá? A gente Security Engineering o nome do livro. Security né? Engineering, isso aí.
Tá? Já tá no na nova edição é verde aqui, Não, e Vinícius. tem disponível para baixar, tá? Ele colocou Ele tudo. deixa baixar, né? Ele deixa baixar. baixar, deixa baixar. Ele botou tudo online. Então, se quiser estudar segurança pelo livro dele, ele tá na mão. E aqui, aqui a gente está destacando o link que vai estar lá no show notes, tá? Que é o link do blog do Bruce Schneier, tá? Do Schneier on Security, em que ele tem um short memorial, um memorial curto que ele escreveu sobre o Ross Anderson, e o pessoal da The Communications of ACM, né? Pediram para ele então expandir. E aí ele fez uma versão mais longa, tá, desse memorial. Então quem se interessa pelo autor, quem já tinha um livro dele, né, acompanhava, etc., tá aí, tá, a informação a respeito da passagem dele e do memorial que o Schneier escreveu. É que é sempre ruim, porque a gente não tem tantos autores assim nessa área tão bons quanto eles, né? Quanto ele. Ele, o Bruce E Schneier. sempre os O dois, Ross. né? O Ross Anderson. Então é sempre ruim. Eu tô olhando pro lado aqui, porque bem aqui na minha Vai janela cair uma árvore. tem uma árvore que era. Tem uma árvore muito bonita que era um lugar que a gente ficava olhando ali, tomava café olhando pra árvore. É uma árvore. As árvores são foi árvore. mas que ficava num outro terreno. E os Sim. caras acharam por bem cortar a árvore. Ah, eles né? derrubaram a árvore toda? Ou só estão andando? Eu acho que eles tiraram boa parte aqui da árvore. Enfim, então, depois eu enfim. te mando uma foto ali. Tá. Não, mas tem a ver, sabe? Uhum. Porque cortar uma árvore assim, desse Tá, jeito, não, é né? uma Tá, coisa né, que, pelo amor de Deus, não vamos entrar nisso agora, que senão a gente Não, vai mas terminar hoje. Não, ruim, né? não digo eu. O... Deixa eu ver aqui. A última notícia, Guilherme, acho que isso aqui até dava um episódio, cara. Mas vai ficar muito pra diante e a coisa já tá, digamos assim, já tá mais... Não dá pra esperar muito mais pra gente comentar, tá? Pessoal, só pra... Assim, a gente foi... O pessoal tá trazendo um cara aí como sendo um herói, tá? O nome dele calma aí, que eu perdi. Ah, o Andres Freund. Não vou pronunciar errado o nome, não sei. Tá? Ele trabalha na Microsoft, lida especificamente ali com Postgres, e ele estava fuçando umas questões relacionadas a desempenho, tá? E ele se deu conta que em uma dada situação ele estava perdendo uns 500 milissegundos. Tá? E ele resolve investigar. E investigando, ele descobriu um backdoor, ou seja, um acesso não autorizado. Eu já explico o que esse backdoor fazia, mas vou fazer bem rápido, fica tranquilo, Guilherme. Ele descobriu um backdoor que permitia a execução, entre outras coisas, acesso remoto a servidores Linux e execução de comandos remotos em servidores Linux. Tá? Por um ator, né, por um atacante específico. Tá? Eu vou dizer o porquê específico. Então, ele encontrou esse backdoor, então essa porta dos fundos, numa biblioteca extremamente comum no Linux, que é a XZ-Utils. Tá? Tem alguma coisa a ver com compactação? Sim, né? tem a ver com compactação, tá? E essa biblioteca é utilizada em tudo, tá? Em tudo. Inclusive na biblioteca OpenSSL, que é uma biblioteca de criptografia, que inclusive esta biblioteca OpenSSL é utilizada no SSH. Tá? E aí esse cara descobriu esse backdoor e foram atrás e olha só a história. A história é muito interessante, eu vou dar uma resumida para vocês. Esse projeto XZ-Utils, ele tá lá no GitHub e ele é mantido de forma voluntária por um desenvolvedor, tá? No caso, o Lace Collins, tá? Ele era o único mantenedor desse negócio. Tá? Tava ele sozinho. Botou lá? Não, calma. Ele era o único mantenedor desse negócio. Então é ele que mantinha esse... E é uma aplicação, tipo... Cara, tá lá, é mantido e tal. Tudo que é sistema operacional usa, tudo que é Linux utiliza esse negócio. Mas, tá lá. Em 2021, um cara se aproxima dele, tá? Um cara, o tal,
com a conta no GitHub chamada GiaT75, o nome do cara seria Giatan, seria esse o nome, tá? Mas esse provavelmente o nome é falso. Cria uma conta no GitHub, começa a contribuir com vários projetos, tá? E faz 546 commits, ou seja, 546 vezes que ele enviou sugestões, modificações de código, tá? E mandou essas coisas. Algumas lá geraram suspeitas e tal. Em 21 ele fez isso. Em 22, ele fez o primeiro commit no repositório do XZ. Então lá tá lá o código-fonte dos XZ úteis e ele colocou lá uma sugestão de commit, né, de alteração no código, tá? Que mudava lá a validação de argumentos, umas coisas lá que era legítimo e era real, entende? O cara efetivamente produziu uma melhora no negócio, tá? E aí o Liz Collins alterou, aceitou lá a criação, o cara começou a ajudar ele, e ele mudou o e-mail, o Liz Collins mudou o e-mail que eles recebiam reporte, tá? E para mandar os reportes para ele e pro Giatan esse, tá? E aí, isso em 22. Em 23, o Collins lança a última versão que ele está acompanhando. E isso em janeiro. E em março, o Giatan, que é o atacante, constrói e lança a primeira versão que ele está mantendo. Tá? E aí ele... com o cara, junto com o desenvolvedor original, digamos assim. Isso, o Collins começa a sair, começa a dar espaço para o Giatan. Tá? E aí esse cara fez isso. E aí, em fevereiro de 24, agora, ele adicionou, então, o backdoor, tá? E esse backdoor foi descoberto por acaso, tá? Essa que é a parte interessante da história, né? No dia 29 de abril, foi identificado por acaso, tá? E aí que se descobriu tudo isso que tinha acontecido. Que, assim, ó, os Linux que estavam com as versões mais recentes do XZ-Utils, né, do XZ-Utils, que acabaram sendo afetadas. Já distribuições como o Ubuntu, o Debian, o pessoal que não pega o testing, etc., né, não foram afetadas. Então, tem uma listagem das distribuições, inclusive compartilho com o pessoal lá no... Deixa eu largar aqui ligeirinho, tá? De quem foi afetado, tá? Então, Fedora foi afetado. CVE ali, né? Isso. O Debian, mas quem estava usando o testing on-stable é que foi afetado. Alpine, Kali. Eu nunca vi esses negócios testing aí. O Kali também? O Kali também. Tá? Puxa OpenSUSE, Arch Linux. E os que não foram afetados, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, nenhuma das versões. Sim. Amazon Linux, tá? Wolf, esse eu nem conheço. O Gentoo, Gentoo, que o pessoal também fala. Tá? Então, assim, a história é muito interessante porque o cara se preparou desde 2021, tá? O cara se preparou para fazer esse ataque. E ele faz agora em 24 e é pego. Eu não vou entrar nos detalhes para nossa restrição de tempo aqui. Talvez daria para voltar sobre isso em um outro momento, né? Eu tenho os detalhes técnicos da coisa, tá? E é muito divertido, assim. Vamos voltar a falar sobre isso. Mas é muito divertido. Talvez eu continue no outro café ou coisa parecida. Sabe vamos voltar a falar sobre isso, tipo, quando vamos terminar. Pede alguma coisa, e aí, na volta a gente compra. Na volta a gente compra, depois a gente vê. Depois a gente vê. Mas eu só quero deixar, Vinícius, porque realmente eu preciso sair para a faculdade aqui. Eu escrevi um artigo, pequenino artigo aqui, botei lá no blog da Brown Pipe sobre a nova resolução da Conanda, que eu acabei não falando antes ali, para a gente mudar de assunto, mas ela tem uma nova resolução da Conanda, que é esse órgão vinculado ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que eu tenho o nome do Conanda, que é vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que lançou essa nova resolução, a 245, que estabelece uma série de regras sobre a proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital, inclusive algumas que complementam a questão de proteção de dados pessoais, estabelecem novas regras para as plataformas, inclusive, né? A Conanda, ela ficou conhecida no Brasil assim pela seriedade. Eles têm uma resolução muito famosa, que é a 163, sobre publicidade na internet, que basicamente redefiniu e remodelou a publicidade infantil no Brasil. Ainda é meio desrespeitada, mas assim, é seguida, né? Dá para se dizer que ela é seguida.
Então, eles são assim, realmente um órgão muito sério. Vale a pena a leitura, se quiser ler direto lá, tá nas notas do meu artigo. Mas também tem um artigo, se você quiser ter uma geral, né? Porque vai sim afetar todas as empresas que lidam com crianças de maneira geral. Não é somente tratar dados de criança. Claro, é difícil você prestar um serviço para uma criança na internet e não tratar os dados dela, né? Mas não é essencialmente sobre tratamento de dados, é sobre serviços prestados para as crianças de maneira geral. Guilherme, café expresso e café frio. Ligeirinho. Tá, o meu café expresso que eu já tenho, tá? O meu Tá. café, o meu café expresso, tá? É pro nosso querido Andres Freund Tá. da Microsoft, que descobriu, né, por ser chato nos 500 milissegundos, ele descobriu o backdoor que podia ter avacalhado com geral aí se ninguém tivesse visto. Tá. Eu vou dar o meu café expresso por Conanda. Opa, boa, boa. Eu acho assim, vai ser, eu espero que seja. É difícil eu te falar hoje em dia, né? Porque você tem às vezes leis que não pegam, não é uma lei, né? Uma resolução que se diga. Mas eu espero que ela seja um divisor de águas, assim, para proteção das crianças na internet, sabe? Café frio? O café frio vai para o governo de São Paulo, que quer usar o GPT nas aulas digitais. Eu acho que não é para agora isso. Não guardemos a ansiedade. Tá. Deixemos para depois isso. O meu café frio pro pessoal que fica fazendo podcast falso pra vender coisa. Eu posso dar um café frio Extra? Eu realmente extra. Pro Os pessoal caras que que tá na cortaram árvore. a árvore aqui do lado, cara. Pode dar o café frio pra eles também. Porque você tirar uma árvore que fazia a vista. Chama aí e oferece. Quer um café aí? Entrega café gelado. Não, os caras não tem. Os caras em si não tem culpa. Mandaram eles cortar a árvore, eles vão cortar a árvore, né? Mas assim, sim. Mas é sempre. Puxa vida, né? É, dose, né? Mas é isso, cara. Tu tem a tua aula. Vamos lá, né? Boa sorte. Boa obrigado. Tá? E nos encontramos, então. Eu até esqueci que eu tinha que terminar aqui, né? Agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Isso parece que tu tá assistindo uma IA ali pra falar essa parte final, tu muda a entonação. Faltou algumas notícias nossas aqui. A gente ainda tinha o trabalho por plataformas da União Europeia. Sim. Eu acho que de repente isso aqui dá para trazer até num outro episódio, num outro café. É importante, né? Plataformas que eu digo tipo Uber, assim, que é uma coisa que aqui a gente está se debatendo para regular, por incrível que pareça, e a União Europeia mais uma. Esse é um outro ponto, né? Eu sei que eu tenho que sair. A gente também não pode ficar só na esteira do que a União Europeia faz. Sim. A União Europeia é a União Europeia com os seus problemas, mas também com o seu grau de desenvolvimento, que é diferente do nosso, né? Sim. Então, a gente precisa investir, mas também tentamos agora provar aqui, não foi, né? Os próprios envolvidos não quiseram, né? Acharam que não seria bom. E a notícia que eu deixei de fora aqui, era interessante, mas ela dá uma discussão boa também. Que o Google resolveu bloquear alguns sites de notícias na Califórnia, porque tem um projeto lá que vai forçar a Google a pagar para usar o material dessas empresas de notícias. Então, assim, os caras já andaram tomando... já andaram fazendo isso no Canadá, eles fizeram isso, o Google fez isso no Canadá também. Vocês querem que a gente pague pelas notícias, então eu não mostro mais nada. Mais ou menos essa questão. Agora, eles cobrarem por clique, por view, não sei o que eles querem, né? Você sabe que eu deixei de usar o Twitter faz algum tempo já, e isso melhorou a minha saúde mental incrivelmente. E eu fiquei, como é que eu vou ver as notícias, né? Mas tem o Google News. E a sacadinha do Google News é a seguinte, eu até desinstalei aqui, você só consegue ver as notícias dentro do Google News
seja, você não usa o teu browser ali, não usa o browser que a gente usa, né? Aham. O Brave, que tem algumas proteções contra publicidade e tudo mais, então você Ah, acaba não tendo que tem. ficar Então, vendo obrigado a publicidade, ver. porque ele te joga ali Sim. a publicidade incorporada dentro do... Eu não sei se dá para tirar, se de repente não dá para... Até nem fui atrás para ver se não dava para usar o Brave dentro do Google News, né? Mas é engraçado isso, é difícil fazer. Você sai por um lado, resolve um problema, mas aí você, né, acaba tendo outro ali. A gente é atacado por todos os flancos, né, nessa parte da Cara, publicidade. esse lance de fechar a plataforma pra ti. Isso aí não é novo, né? A questão de Não. conseguir fechar o cara na propaganda. E a Microsoft, isso é uma notícia que eu vi, mas eu não elenquei pra trazer pra cá. A Microsoft fez uns testes de botar propaganda no menu Start, no menu iniciar do Windows. Uhum, Tá? uhum. E aí, mas fez assim, pra quem tava usando tava no programa de testes, aquela coisa assim, sabe? Uhum. E bah, o pessoal chiou assim, tipo, eu não quero propaganda aparecendo no meu desktop. Né? Então, talvez tu pudesse usar de graça o Windows com certas limitações e tal, se tu aceitasse ver propaganda com tudo quanto é quanto, até podia ser interessante, quem Não, sabe. não me agrada a ideia. Não, também não me agrada, mas assim, eles fizeram uma tentativa dessas e não deu muito. Então, faz muito sentido. E outra, eu tava olhando isso, eu não vou ficar falando em nomes, mas porque eu quero deixar isso para um episódio sobre IA. O pessoal está começando a reclamar das IAs acessando em tempo real a internet. Uhum. Porque uma coisa é tu tem o dado que tu treinou, que já é um problema, o pessoal já reclama. Né? Pô, treinou com meus dados e não me pagou nada, né? Só que agora tem as IAs, as aplicações, as ferramentas já estão acessando a internet em tempo real. Então, Uhum. é curioso, cara, porque mesmo alguns sites que tem paywall, que tu não consegue acessar o conteúdo, a IA consegue. Uhum. Ela traz o conteúdo para ti. Então, sem tu ter que ir lá, sem tu ter que ir lá clicar e Uhum. ver as. Então, tem uma discussão muito interessante rolando nesse aspecto, assim, até que ponto é certo tu apresentar a informação diretamente sem fazer o cara ter que ir no site. É um baita de um problema, assim, né? É um baita de um Inclusive, problema. lá no início da internet, algumas das discussões que se tinha era como quando você subvertia o uso previsto pelo desenvolvedor do site, ou seja, Aham. você só pode usar por esse meio, você subvertia e começava a acessar dados por baixo, quase Exato. para roubar dados, né? Então você tinha a figura, eu não vou me lembrar do termo agora, mas era alguma coisa nesse sentido em que você tinha um certo, acho que é desvio funcional da tecnologia. Essa tese já existiu. Agora, só para concluir mesmo, eu gosto dessa sensação que você sabe que você está se atrasando, mas assim, você fica Essa tranquila. ansiedade, Essa isso é uma ansiedade, você sabe assim que você já está já tá no atrasado. limite ali, né? Já não, já ultrapassou, mas você fica de boa assim, né? Você fica tranquilo. Faz uma hora, sabe o quê? Pra ficar mais É. light pra ti. Faz um esquema uma vez aí pra participar de uma aula tua aí, cara, remoto. A gente pegar, entrar num assunto desse e fazer um. A gente fazer tipo um segurança legal, bate-papo lá com o pessoal. Pode ser. Lá, acho que daí eles têm um curso de algum curso de TI, eu não lembro qual é agora, de repente Não, daria para falar mas não, com. uma coisa mais na aula mesmo, uma coisa mais rápida, não uma coisa tão formal assim. Depois, se quiserem fazer uma coisa formal, Tá, beleza, mas não tão formal. tá. Tá? Não, mas vamos lá. Beijo pra ti Falou. aí. Beijo, Te cuida abraço. na estrada, mano. Te cuida na estrada, Não, te pode cuida nos deixar. quebrados. Falou, pessoal. Tá. Falou. Até. Deixa eu desligar aqui. Eu também vou desligar aqui, para aí.